Paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta com o programa Fiel é a Palavra. E hoje vamos continuar falando sobre a Santa Ceia. Até aqui temos desenrolado, falando sobre as linhas teológicas da Santa Ceia. Temos falado sobre a diferença de Páscoa e Santa Ceia cristã. E hoje nós vamos entrar no detalhe da Santa Ceia. Começando com algumas perguntas. Primeira pergunta: quando começa a liturgia da ceia? Qual é o ponto inicial? A ceia começa, como diz aqui na Palavra de Deus, em 1 Coríntios 11 e 23, Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Portanto, a liturgia da Santa Ceia, ela começa com ação de graças, uma oração agradecendo. Então há um culto normal e no final, o começo, isso depende de cada igreja. Então começa-se com uma oração, um agradecimento, ações de graça. Então a Santa Ceia começa com ações de graça, uma oração, pelos elementos da Santa Ceia que estão ali colocados. E outra pergunta: quando termina a Santa Ceia? A Santa Ceia termina, como nós sabemos e lemos ali em Mateus capítulo 26 e verso 30, Jesus, depois de ter participado com seus discípulos, tendo cantado o hino, partiram para o Monte das Oliveiras. Portanto, pode ser quando a pessoa canta um hino, ou depois uma pessoa orar. Indiferentemente, ali está terminado a liturgia da Santa Ceia. Por que a gente fala sobre o término? Porque há muitas pessoas que tratam justamente da liturgia como a Igreja Católica e como a Igreja Luterana, sem saber o porquê. Por isso que no começo do vídeo nós colocamos ali, mostramos a diferença de cada uma. Porque algumas pessoas, tratando da Santa Ceia, elas pensam assim: terminou a Santa Ceia, mas, por exemplo, uma criança se direciona à mesa para pegar um pedaço do pão, eles dão um tapinha na mão, xingam a criança, repreendem a criança: não pode pegar porque isso é o corpo de Cristo. Não. Se nós achamos que aquilo ali é o corpo de Cristo, que uma criança não pode tocar, então nós estamos dentro da transubstanciação ou da substanciação, conforme Lutero pregava. Então ali é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo e Cristo só se manifesta na ceia. Mas nós adoramos a Deus, como já disse, em espírito e verdade. Jesus está em todo o culto, desde o início, desde a primeira oração até a última oração, até a despedida, até a bênção apostólica. Jesus está no culto. Então, a Santa Ceia, a liturgia dela termina com uma oração ou um cântico, e ali continua sendo pão, continua sendo o suco de uva, que a criança pode tomar, pode comer, até porque se uma criança não pode tomar daquele pedaço de pão, quanto mais nós que somos pecadores conscientes. Então uma criança não tem problema de pegar no final, claro, não dentro da liturgia, porque isso faz parte da comunhão dos crentes. Não estamos abrindo aqui uma referência para você dar Santa Ceia para as crianças, não. Mas quando termina, como aquilo não é nada mais do que um símbolo, a criança que quiser tomar e comer um pedacinho de pão, não faz mal. Então ali, quando se canta um hino ou se ora, termina então a liturgia da Santa Ceia. Mas quais são os elementos da Santa Ceia? Como nós vimos no vídeo anterior, os elementos dentro da Páscoa eram o cabrito ou cordeiro assado, ervas amargas e o pão asmo, ou pão sem fermento. Dentro da liturgia cristã, não existe peixe, como muitos pregam, né? Como chega na Sexta-feira Santa, por exemplo, tem muito crente comendo peixe,
para não comer carne, porque é a Semana Santa, enfim, uma tradição totalmente católica. Não existe isso. Dentro da linha bíblica, a ceia é comemorada com pão e suco de uva. Somente pão e suco de uva. Não existe outro elemento que é posto ali. Então, veja, o pão, e o pão pode ser sem fermento, com fermento? Não, é pão, irmãos. Sem fermento é da Páscoa, simbolizando que eles estavam saindo às pressas do Egito. Nós não temos essa diferença. Nós não temos essa singularidade de ter que ser sem fermento. Porque nós não estamos saindo às pressas de lugar nenhum, nós somos resgatados espiritualmente por Cristo, nós estamos esperando o arrebatamento. Então, cada ceia, um pão. Sendo pão, dando para partir entre nós, é um pão. Também fazemos referência, para que os irmãos entendam, em Mateus 26, vamos lá para Mateus 26, e verso 29, muitos perguntam assim, mas Jesus tomava vinho na Santa Ceia? Não. A Bíblia diz que Jesus tomava suco da videira. Capítulo 26 e verso 29 diz assim: e digo-vos, isto Jesus falando, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira. Então Jesus está dizendo que ele tomava do fruto da videira. O fruto da videira é a uva. Então, portanto, nós sabemos que Jesus ele não tomava vinho. A questão do vinho é uma questão que hoje para nós o vinho, quando falamos em vinho, nos lembramos do álcool, nos lembramos daquele vinho com álcool. Mas no tempo de Jesus não existia o vinho alcoólico. Existia o suco da uva que, deixando fermentar, aí sim ficava alcoólico. Tinha um teor alcoólico se deixasse fermentar. É o que a Bíblia fala de mosto. Mas Jesus está explicando aqui que ele estava bebendo do suco da videira, do fruto da videira, do fruto da vide. Então ele estava tomando um suco de uva. Então isso abole, isso corta muitas tendências de alguns que querem tomar vinho em vez do suco. Alguém pode dizer assim, tá, mas o apóstolo Paulo recomendou para Timóteo que ele tomasse vinho com um pouco de água. Não, o apóstolo Paulo recomendou que colocasse um pouco de vinho na água, não um pouco de água no vinho. É diferente. Um pouco de vinho na água por causa do seu estômago. Nunca na Bíblia se faz referência à bebedice, ao alcoolismo, porque o nosso Deus é santo. Vamos voltar então, nós estamos falando sobre os elementos da ceia, que é o pão e o suco da uva. Para que cear? Por que nós devemos cear? Jesus primeiramente disse que devemos cear. Isso está escrito em 1 Coríntios 11 e 25. Vamos ler com os irmãos. 11 e 25, Jesus diz assim: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, para que cearmos? Para trazermos a memória do Senhor. Em memória de Cristo. Nós ceamos em memória de Jesus, até que Ele venha. Então nós vamos fazer isso até a volta de Jesus. Vamos estar ceando mensalmente, outros semanalmente, outros diariamente. Não importa, importa é que nós venhamos cear em memória de Cristo. E Jesus mesmo disse que aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Então nós, como crentes, salvos em Cristo Jesus, batizados nas águas, e entendemos todo o processo da salvação, devemos participar da ceia em memória do Senhor e também para ter parte com Ele, porque Ele mesmo disse que deveríamos comer do seu corpo e tomar do seu sangue. Outra questão: quantas vezes no mês podemos cear?
Isso é uma questão que depende da igreja, da comunidade. Não existe um padrão, a Bíblia não nos deixa um padrão, até porque no começo se celebrava a ceia toda semana. Mas isso independe, tem lugares que você não pode toda semana celebrar a ceia. As igrejas, elas têm crescido, tem campos de trabalho, tem áreas de trabalho onde um pastor não pode celebrar a ceia toda semana pela distância. Então alguns comemoram a Santa Ceia mensalmente, outros semanalmente, outros diariamente, isso independe. O importante é que se celebre a Santa Ceia para a comunhão. Outro detalhe que nós queremos passar: quem deve participar da ceia? João capítulo 7, versos 16 e 17, nos traz uma referência. João capítulo 7, 16 e 17. Diz assim: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Então, quem deve participar da ceia? Quem confessou Jesus como Salvador, foi batizado em água e guarda a sua doutrina. Porque sabe que a doutrina não é propriamente de Jesus, mas do Pai que Ele enviou. É a vontade do Pai. Então nós devemos participar da ceia, quem foi salvo, batizado nas águas, nascido de novo, então esse deve participar. E de repente pode se abrir uma pergunta: mas e pessoas que também são evangélicas, mas não têm a mesma linha teológica, pode participar da Santa Ceia? Não pode participar da Santa Ceia junto com aquela comunidade, não. Se ele quiser participar com a sua comunidade ou com outra comunidade que lhe seja parecido os padrões, tudo bem. Mas, por exemplo, na nossa comunidade, nós temos um padrão bíblico e nós não abrimos mão do padrão bíblico sobre doutrina, sobre santificação. E se uma pessoa discorda, não aprova essa nossa doutrina, que não é nossa, como diz Jesus, mas do Pai, e quer participar conosco, nós estamos sendo hipócritas. Porque se nós, por exemplo, disciplinamos alguém que toma uma atitude contrária ao que a palavra de Deus diz, sendo membro da nossa comunidade, membro da nossa igreja, e nós disciplinamos, e aí daqui a pouco entra uma pessoa que é de uma outra comunidade e pratica essas coisas e lá não é repreendida e vem participar da ceia conosco, como que nós vamos permitir? Seria justamente o que Jesus disse: hipocrisia. Então a pessoa tem que ter o mesmo padrão que está a sua igreja, que está a sua comunidade. Fora isso, não pode participar da Santa Ceia. Outra questão: o que se faz, melhor dizendo, com os elementos após a ceia? Terminou a Santa Ceia, foi orado, foi cantado o hino, pega-se os elementos, o que se faz? Uma certa feita ouvi alguém dizer que se colocava dentro de uma sacola plástica, amarrava bem e jogava no rio, porque o corpo de Cristo não podia voltar a ser comido. E o suco não podia voltar para a caixinha, não podia voltar para o recipiente de onde veio, porque agora é o sangue de Jesus. Isto está dentro da transubstanciação ou da substanciação, que são linhas teológicas católicas e luteranas. Terminou o ato de Santa Ceia, terminou a liturgia, o pão é pão, o suco é suco. O pão que está já partido, pode-se comer, pode-se levar para casa, porque terminou a liturgia. O suco pode voltar de novo para a caixinha, para o recipiente, e tomá-lo como suco na sua própria casa, ou guardar para o próximo mês, enfim. Porque terminou a liturgia. Terminando a liturgia, termina o simbolismo. O pão volta a ser o pão, pois ele nunca deixou de ser o pão. Apenas um simbolismo. A Santa Ceia, ela cura? É remédio?
Já vimos práticas assim em alguns cultos, e o celebrante está dizendo: tome a Santa Ceia, se você está enfermo, Jesus pode te curar. Pode curar? Pode. Mas era remédio? Não. A Santa Ceia é um ato espiritual, mas ela não nos dá base para dizer que ela é curativa. Se nós dissermos isso, estamos criando uma doutrina. E a doutrina básica sobre cura de enfermo, a Bíblia já nos deu. Imporarão as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados. E se for um crente, chame os presbíteros da igreja, esses unjam com óleo e façam oração, e a oração da fé levantará o enfermo. É assim que diz a palavra de Deus. Pode, ou já aconteceu, de numa Santa Ceia, alguém tomar o pão, comê-lo, e após aquilo ali sentir que foi curado? Claro, porque Deus não é limitado. Deus não se limita ao homem, Deus não se limita ao objeto, Deus não se limita ao tempo, Deus é Deus. Assim como, certa feita, o apóstolo Paulo, com os seus lenços, seus aventais, curava as pessoas, e nem por isso se forma-se uma doutrina que eu vou pegar aventais e sair jogando sobre as pessoas, como muitos fazem, colocam um casaco sobre pessoas. Pode acontecer, mas não é uma doutrina. Assim também a Santa Ceia, ela não cura, mas se Deus, dentro do seu poder, né, dentro da sua onipotência, quiser que uma pessoa fique curada, se uma pessoa tomar o pão e achar que aquilo ali pode lhe curar com uma fé, e Deus aprovar aquela fé, e ele tomar do pão e tomar do suco e ser curado, isso pode acontecer, porque o nosso Deus é infinito. Mas o que nós não podemos fazer é criar uma doutrina que diga que isso é verdade. Eu tenho que saber que Deus, Ele faz como Ele quer. Ele pode agir fora daquilo que está estabelecido, como norma, como regra, dos padrões que Ele mesmo formou, porque Ele é Deus. Ele é o único que pode quebrar a sua própria regra, porque a regra foi criada por Ele. Agora, eu não posso criar uma regra, eu não posso aqui dizer para os irmãos que você tomando a Santa Ceia, se você tiver câncer, AIDS, dor de cabeça, enxaqueca, enfim, qualquer tipo de enfermidade, que Jesus vai lhe curar na Santa Ceia por você tomar o pão e o suco. Porque estaríamos novamente regressando para a transubstanciação e a substanciação, que afirma que aquilo é o corpo e aquilo é o sangue do Senhor. Então você vai estar tomando, o corpo do Senhor vai entrar dentro de ti e vai se misturar com o teu corpo, e aquilo misticamente vai se formar uma vitamina espiritual, um remédio espiritual, e vai te curar. Isso nós não podemos afirmar, pois a Bíblia não nos garante tal coisa. Isso seria uma aberração, isso seria algo muito errado da parte de quem faz. Então, essa é a parte final que nós queremos passar para os irmãos sobre a Santa Ceia. Peço a Deus que tenha sido esclarecedor para os irmãos. E se os irmãos tiverem mais alguma dúvida, depois no final nós vamos estar deixando ali nosso e-mail para você escrever para nós e nós podermos conversarmos e sanarmos algumas dúvidas que talvez no vídeo não foi passado. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.